O o Supremo Tribunal Federal adotou novas regras, que a gente vai mostrar agora para você, para pedidos de medicamentos na Justiça. Mas quem vai trazer os detalhes ao vivo sobre essas novas regras, se vão facilitar ou não, quem vai dizer para a gente é Alexandre Paes, ao vivo. Alexandre, boa tarde. Oi, Jordeval, uma boa tarde para você, todos que nos assistem pelo TJ Goiás. Pois é, com essas novas regras instituídas pelo STF, acaba que vai ficar um pouquinho mais complicado. Não é que o objetivo é dificultar, e sim reunir um maior número de provas em que auxiliem na hora da medida judicial para fazer a aprovação ou não do medicamento que é solicitado por esse solicitante, por essa família, por esse paciente que precise fazer o uso de um medicamento considerado de hipercusto, né? A gente tem a farmácia de alto custo aqui em Goiânia, Juarez Barbosa, que já atende esses pacientes, mas dependendo do medicamento, realmente é apenas por medida judicial, com pedido, a análise feita. E sobre esse caso, a gente vai até conversar com um especialista em saúde, que é o Jordão Horácio, advogado e doutor em saúde global, que vai trazer os detalhes e explicar, inclusive, né, Jordão? Porque quando a gente fala de novas mudanças, a gente fica assustado, mas é importante para quem está de casa e que às vezes quer entrar com um pedido judicial para um medicamento, como que isso vai funcionar então a partir de agora? E por que o STF tomou essa medida? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores. O Supremo Tribunal Federal, agora nos meses de setembro e outubro, ele proferiu uma decisão no tema 6 e no tema 234, que gerou até súmula vinculante 60 e 61, no qual a concessão de medicamentos pela via judicial, medicamentos não incorporados previamente nas listagens oficiais do SUS, essa concessão ela vai ser mais rígida, vai demandar maior acervo probatório por parte das partes, que terão esse ônus de provar para o juiz que a decisão da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, a Conitec, está errada. Então, o Poder Judiciário, ao analisar uma decisão prévia dessa Conitec, que decidiu pela não incorporação desse medicamento junto às listagens oficiais do sistema, ele precisará adentrar tão somente nos aspectos de legalidade e legitimidade, ou seja, dizer que essa decisão da Conitec ela é ilegítima. E para isso demandará provas em relação àquele medicamento, as evidências científicas, a qualidade e a eficácia do mesmo. Só lembrando para quem está de casa que na maioria dos casos, esses medicamentos que são solicitados via judicial são medicamentos para o tratamento de doenças raras ou consideradas doenças hiperraras. Mas quais são os mais comuns, as solicitações mais comuns a serem encaminhadas para fazer uma análise e também ter esse aval jurídico aí da justiça brasileira? Eu posso citar aí como exemplo doenças como fibrose cística, atrofia muscular espinhal, esclerose múltipla, que são doenças muito molestas, muito graves. E o Poder Judiciário, quando ele toma essa decisão, ele não busca dificultar. O que ele quer é criar critérios objetivos para a concessão desses medicamentos, porque a judicialização da saúde acaba que ela cria o que nós chamamos de SUS classe A. Então, acaba ferindo um dos princípios doutrinários do sistema, que é a ideia da equidade. Então, aqueles que têm acesso a advogados ou uma assessoria jurídica qualificada vão ter acesso ao medicamento, e aqueles que nem sabem que têm esse direito não vão ter acesso. Além disso, quando um juiz determina a concessão de um medicamento que não está previamente incorporado nas listagens oficiais, esse recurso vai ter que sair de algum lugar que não foi inicialmente previsto na lei orçamentária anual e na lei de diretrizes orçamentárias. E isso pode impactar na implementação de políticas públicas como um todo. Então, o Supremo Tribunal Federal busca mitigar os efeitos deletérios dessa judicialização. Hoje, o Brasil é o único dos países que conta com um sistema único de saúde, um sistema público para o atendimento desses pedidos e também da população de maneira geral. Uma pergunta que eu te faço, de que maneira que isso afeta os cofres públicos, considerando que são medicamentos de custo elevados, medicamentos que custam em média R$1 milhão? Quando a gente trata da judicialização da saúde de acesso a medicamentos de alto custo, nós temos que ter em mente que o Sistema Único de Saúde do Brasil é o maior sistema de saúde pública do mundo. Nenhum país com mais de 200 milhões de habitantes assumiu o desafio de ter um sistema universal, integral e baseado na equidade. E o SUS, dessa forma, é um dos maiores compradores de medicamentos do mundo. Então, quando a gente busca a pretensão da tutela jurisdicional no caso concreto, nós não devemos discutir se o Estado deve ou não fornecer um determinado medicamento de alto custo que não está incorporado previamente nas listagens oficiais. O que a gente deve discutir é por que determinados medicamentos são tão caros, podendo custar aí 10, 15 milhões de reais. Então, e aí sim, com honestidade intelectual, com envergadura política, fazer o enfrentamento ao atual sistema internacional de propriedade intelectual, as patentes farmacêuticas, a precificação de medicamentos no nosso país. Jordão, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Vamos voltar para o estúdio agora, lembrando para quem está de casa nos assistindo, as mudanças, então, colocadas pelo STF vão somente
realmente exigir um maior número comprobatório, ou seja, que comprove que aquele paciente realmente precisa daquele medicamento. E dessa maneira, através da judicialização da saúde, o juiz vai deferir ou não se esse medicamento deve ser custeado pelo SUS por fazer o tratamento desse paciente que entrou com o pedido, viu, Jordevar? Eu volto com você no estúdio.